Telespectadores da TVC, sejam bem-vindos ao TVC Esporte desta segunda-feira. Muitos assuntos para ser tratados. Eu estou recebendo aqui o Jorge do Talentos 10, também o Jesus, que é lá da Associação de Moradores da Vila Dutra. Já eles vão falar das ideias do Talentos 10, que é voltar às suas origens. O Jorge, o próprio Jesus, através lá da Vila Dutra, vai explicar um pouquinho mais esse projeto, mas evidentemente que no programa de hoje nós vamos falar de outros assuntos esportivos da semana, né? É uma semana bastante agitada, com a eliminação do Noroeste na Série A3, nós vamos trazer os melhores momentos aqui do jogo contra o Barretos no sábado, a eliminação noroestina, vamos falar do Bola no Basquete também, que amanhã joga contra a Franca pelas quartas de final do NBB, o vôlei feminino que encerrou a sua participação na Superliga, mas que já está montando o time para a próxima temporada. Então tem muita coisa legal. Você nos acompanha através do canal 13 da NET, né? Através da NET no canal 13, através do www.tvcbauru.com.br e também através do Facebook ao vivo na nossa live. Você acompanha e pode mandar perguntas e comentários aqui para o TVC Esporte. Bom, Jorge, primeira vez que eu estou te entrevistando depois do momento esse ano que acabou não dando certo para o Talentos 10, ele ficou fora. Eu até estou acompanhando agora a Bezinha, né? Fico imaginando, era para o Talentos 10 ontem estar jogando ou contra o Assisense, ou contra o Vossen, ou contra o Marília, né? Ou contra o Itararé, que deveria ser a chave aí do Talentos. Não aconteceu esse ano, mas o projeto segue firme e forte e a ideia é voltar com tudo em 2020, né? Um abraço, boa noite. Um abraço a todos os telespectadores aí. A intenção nossa é voltar para 2020, né? A gente tinha uma vontade imensa de jogar esse ano, tinha um elenco forte, né? Que a gente tinha uma base do ano passado. Tava tudo preparado para a gente iniciar o ano bem, né? Já pensando em acesso, né? Esse ano. E a gente levou um baque, né? Quando tivemos a notícia lá que o secretário assumiu o MAC, né? Isso e agora tem uma nova notícia que o prefeito assumiu. O prefeito está assumindo, Marília. Assumiu o MAC e a gente vê que tudo que aconteceu lá, né? A nossa aceitação lá para Marília, né? Foi questão política, né? Para influenciar, né? A caída do MAC, né? E depois tirar a direção que estava tendo lá do MAC para assumir e pensar, né? Porque eu acho que quando o MAC foi disputar a Copa São Paulo e encheu lá o estádio, né? E no começo do ano, eu acho que encantou os olhos do secretário e do prefeito, né? E depois, inclusive depois da Copa São Paulo, que eles vieram falar para mim, né? Fizeram na verdade foi o secretário que fez uma reunião com a gente, comigo, né? Me chamou assim, tô aqui em Bauru, vem aqui conversar comigo. E na verdade ele impôs uma situação que pra gente ficou um chamativo, ou é ou não é, né? Que ele colocou pra gente bem claro, ou vocês vêm definitivo pra Bauru, pra Marília, pra Marília, ou vocês não vão ter estádio. Aí eu falei assim, o que o senhor vai poder dar pra gente? Porque aqui a gente tem sem treinamento, aqui a gente tem a estrutura a prefeitura nos ajuda no ônibus, a gente tem algumas outras coisas que a gente tem. O que o senhor vai nos oferecer lá? Porque no ano passado o senhor não deixou nem treinar uma vez no estádio, entendeu? E a gente só ia pro jogo, na verdade a gente jogava só fora de casa, se for analisar. Então, e a gente pegou uns jogos difíceis, né? Que a gente precisava treinar no estádio, pelo menos. Mas mesmo assim, a gente treinando onde a gente treinava, né? Sem saber como ia ser a situação de cada jogo, a gente classificou em primeiro do grupo. Só não subimos o ano passado por causa de que detalhes, né? Teve uma lesão do nosso goleiro, que era um goleiro que a gente contava, né, para a próxima fase pela experiência dele. E depois veio o segundo goleiro, o segundo goleiro machucou e o terceiro goleiro contra o jogo decisivo, né? Contra o Primavera. Ele teve uma falha, a gente perdeu de 1-0 lá. Ele foi sair com uma bola recuada e entregou no pé do atacante. O atacante foi lá e fez o gol.
E vocês foram eliminados pelo campeão também, né? No caso que foi o Primavera. Né? Até aproveitando, Jorge, daqui a pouco eu vou colocar o Jesus, porque a gente vai entrar no assunto Bauru. Mas só para atualizar então as pessoas que estão em casa. Como é que está a situação de vocês junto à Federação Paulista de Futebol? Vocês continuam filiados, evidentemente. A gente trata isso no linguajar do futebol. Esse ano vocês estão licenciados. Como é que está essa questão do domicílio? Vocês vão fazer a transferência para Bauru? Como é que vai funcionar esse trâmite, já pensando no ano que vem, em 2020? E uma pergunta que sempre me fazem na rua, eu vou fazer também, aproveitar o momento. Muita gente falou, o Talentos 10 podia ter sido malandro na situação. Ele ter mantido o domicílio lá em Marília, ter feito que nem o Atibaia faz, que nem o Taboão da Serra fez na Série A3. Quer dizer, eles são vinculados a essas cidades, mas acabam jogando fora, alugando um campo em outro lugar. Não foi possível fazer esse trâmite também, Jorge? A nossa inscrição lá na Secretaria, lá na Federação Paulista é Bauru. Porque quando a gente apresentou a documentação, a primeira documentação lá para fazer a filiação, a gente apresentou o contrato, né, com o Noroeste, com o estádio do Noroeste. E esse contrato ele foi revogado de última hora, um dia antes do arbitral. Eu me lembro bem disso aí. E eles deram 24 horas para a gente conseguir um estádio, mas a sede nossa é em Bauru. A sede nossa que está lá registrada é em Bauru. Então, o primeiro registro então na federação continua Bauru. Agora, o mando de jogo nosso, por causa da situação que foi de emergencial, sim. Eles deram 24 horas para a gente conseguir um estádio. E a solução foi encontrada foi Marília, foi bacana. Eu acho que vocês têm que ser gratos a gente é grato, a Marília, não tem problema nenhum isso aí. Eu falo, o que aconteceu, questão política, é deles lá. Mas eu agradeço muito o secretário de esporte lá, porque foi uma oportunidade que a gente teve de mostrar o nosso trabalho, né, no ano passado, e falar a respeito de como desenvolver o futebol de uma maneira diferente, entendeu? E passamos para os atletas as nossas ideias, eles entenderam, e foi passado também a questão do futebol, o futebol criativo, resgatar o futebol raiz e a nossa metodologia de trabalho. E graças a Deus a gente fez um grande trabalho no ano passado, né? E desenvolvemos junto com Marília, né? Sem torcida. Imagine, você sem torcida, sem treinar no estádio, ainda classificar primeiro lugar do grupo, no meio de times de tradição que nem Tupã, Vossen, Assisense, Oswaldo Santa Cruzense. Na verdade, a gente foi campeão aqui da região, né? Se for analisar. Só que na segunda fase, detalhe, né? E a gente não perdeu jogos assim de 3, 5-0, não. Foi jogos decisivos, jogo de igual para igual. Ganhou do América em Rio Preto. Ganhamos do América, que é um time, na verdade é um gigante do interior que poderia estar na primeira divisão tranquilo pela estrutura que tem. Ganhamos lá o primeiro jogo de 3-2 e já estava com o goleiro reserva já, e falhou nos dois gols nossos, pela minha visão, né? E a gente teve que reverter, estava ganhando de 1-0, tomamos os 2 gols logo em seguida e revertemos para 3-2. Aí no segundo jogo aconteceu uma falha também no goleiro. E no terceiro jogo, que era o Primavera, né, que era um jogo decisivo, também falhou, que era um jogo que era crucial para a nossa classificação. A gente não classificou por um ponto. Um ponto a gente não... Na verdade era para a gente estar aí... A chave era Primavera, América e Tararé, né? Classificou Itararé e o Primavera. E no jogo de volta também a gente ganhou do Primavera de 2-1 em casa. Então foi um jogo que o Primavera, né, sua trajetória no ano passado inteirinha, teve só 2 derrotas, uma pra gente e uma no começo da primeira fase. Então foi um time estrategicamente bom, que inclusive foi o campeão, né, da terceira divisão no ano passado, né? Mas a gente teve uma estratégia boa quando a gente jogou contra eles em casa, né? Mas é futebol, né? Futebol é preparação, é organização, é estrutura, né? E tudo dependeu pra gente não conseguir o acesso no ano passado. Mas então, só respondendo esse ano então, por que, por exemplo, não deu certo entrar no campeonato? Não poderia haver essa possibilidade, de repente, vocês estarem fazendo como o Taboão da Serra fez? O Taboão da Serra esse ano jogou o campeonato inteiro, ou em Guarulhos ou em Osasco. E o Atibaia está fazendo há 3 anos isso, na 3 e agora na 2.
ele joga em Americana, joga em Indaiatuba, enfim, o que não foi possível para o Talentos 10, até pelo que demonstrou ano passado, está em campo esse ano. A gente fez um contrato de locação de estádio com o 15 de Jaú, com o presidente do 15, né, que é o Rodrigo, né? E apresentamos para a Federação Paulista, mas a Federação Paulista não aceitou, falou que se a gente mudasse do estádio, a gente teria que pagar uma taxa ainda maior do que a gente pagou na filiação. E a gente optou, com a decisão minha e do Giovanni, né, meu irmão, que é o presidente, de a gente organizar a casa esse ano, né, ver as pendências que ficou para trás. Tanto é que vocês não entraram nem nas competições de base, né? A gente estava com o pensamento de disputar só o Paulista esse ano e também ia deixar um pouco de lado o campeonato da Big Boys, porque a gente ia fazer parceria com as escolinhas de Bauru, né? E depois, quando que a gente não disputou mais o profissional e não teve a opção de participar com as outras categorias, o que a gente fez? A gente falou, é melhor a gente... E aí depois a gente tentou até reaver de disputar a Big Boys, mas como é bem organizado a respeito do que é posto pro Bira, né? Ele faz um trabalho excelente lá, falou, não tem como você entrar mais. Eu falei, não, tudo bem, Bira, eu vou aguardar esse ano, a gente vai organizar a casa, atrás do estádio, pra gente, que inclusive o Jesus está correndo atrás pra gente ter o estádio também, lá na Vila Dutra, né, que é a nossa casa. E estamos correndo, né, empenhado para que venha sair logo a concessão do estádio lá, pra gente fazer a reforma. Já tem algumas construtoras que têm interesse de fazer a reforma do estádio. Mas eu preciso de documentos, né, para apresentar para elas e aí dar sequência nos objetivos. Deixa eu perguntar para o Jesus, você não vai ficar só como telespectador não, viu, Jesus? Essa questão, a gente sabe que a escolha da Vila Dutra é uma situação até afetiva, porque a origem do Talentos 10, lá com o seu Jorge, é Curuçá, é a região ali da Vila Dutra. É um desejo muito grande do Talentos 10 ter a sua casa na Vila Dutra, e a gente sabe que nós temos o estádio José Spetic, só que existem trâmites, né? É um estádio municipal. Como que estão essas tratativas, até envolvendo Talentos 10, Prefeitura, Associação de Moradores? Como é que está o trabalho nesse sentido? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, né? E vendo o Jorge falar, né? A gente fica muito emocionado, porque a gente viu basicamente Jorge, Giovanni, todo mundo, né, lá na Dutra, né, Curuçá. Me faz lembrar o pai dele, meu irmão, o seu Jorge, né, correndo atrás dele, na questão de bola, né. Então, vendo hoje Giovanni, né, um profissional, o Jorge também um profissional, meu irmão, dedicação quase que 24 horas, né, quer dizer, todos eles, né. Então a gente não teve jeito, ou seja, minha prática esportiva era basquete. Mas aí tanto ver ou acompanhar, então a gente foi entendendo que realmente estava faltando alguma coisinha, né? Acho que era Jesus. E quando o Giovanni, o Jorge, meu irmão, me chamou e falou da Vila Dutra, eu basicamente falei, nossa, né? Sabe que você não tinha assim, avaliado assim, em si a situação toda, né? Aí quando a gente foi avaliar e sentamos com o secretário, na época, o Vanderlei, né? Juntamente com o Alexandre, que hoje é o secretário, para ver essa tratativa, né? Como que seriam, junto à CEMEL, à Prefeitura, o caminho que o Talento deveria seguir. E quais foram as diretrizes passadas da Prefeitura para vocês? Através da CEMEL, foi nos passado a questão dos ofícios, que tem que ser entregue à CEMEL. A princípio seria a PPP, né? Parceria privada lá, né? Parceria público-privada. Privada. Aí, no transcorrer do entendimento da CEMEL, entendeu-se que não, seria um chamamento público. E estamos aguardando até hoje. Ou seja, mudou o secretário, veio o Alexandre, né? Zwicker, e nós estamos sempre conversando na CEMEL, no gabinete Camajô, para saber como que está. Hoje eu posso dizer que o projeto de lei que vai para a Câmara já passou pelo prefeito,
está no setor jurídico, né, que está elaborando a lei para fazer encaminhamento à Câmara. A partir de chegar na Câmara é que nós vamos ver todos desenrolar. Eu acho que isso pode se fazer, até para as pessoas em casa entenderem, os mesmos moldes que a BDA fez com o campo do Petrópolis para o atletismo. Hoje, quem é responsável pelo campo ali, a gente fala o campo do Oriente, que é no Jardim Petrópolis, quem zela a área, quem cuida é a BDA, já que o seu projeto social do atletismo está inserido ali no Petrópolis. Eu acredito que o caminho de vocês deve ser mais ou menos esse. Isso. Né? E na verdade, fazer uma parceria, né, com o futebol amador, né? Que, assim, Claro. jogos principais, por exemplo, que venham ser da rodada, tanto na CEMEL, tanto da Liga, né? Ser jogos lá, né? Que não venha também atrapalhar a data do profissional, que essa vai ser a prioridade, né? Por causa do campeonato. Mas a intenção é fazer jogos decisivos lá, que a gente... Quer dizer, vocês estão à disposição do futebol amador, não estão querendo tomar um estádio distrital que é utilizado para o futebol amador para deixar único e exclusivamente para o Talentos 10. Não. Na verdade, meu pai, meu avô, né, sempre foi do amador, o ferroviário na época lá do seu Aristides. Quem conhece o Aristides aí? Meu avô, e sabe do ferroviário, da história do ferroviário. E agora também, né, a gente está resgatando agora, dia 1º de maio, o torneio, né, que meu avô fazia na época lá, que era a sensação, que muita gente já teve, participou dos eventos lá do torneio 1º de maio da Vila Dutra, né, e meu avô organizava lá campeonatos, vinha times do amador, times de tradição lá jogar, né, e era um evento que trazia Bauru inteiro para lá, né? E a gente está resgatando esse evento, né, para agora para o torneio 1º de maio, convidando também os times amadores e aqueles que tenham equipes organizadas, né, que a gente quer primeiramente ser um trabalho social, né, que não venha ter, lógico que vai ter a disputa dentro de campo, vai ter, Claro. Isso é futebol, né? Mas que seja um evento que não venha ter briga, não venha ter discussão. Lógico que uma falta, alguma coisa assim, nervosismo do jogo pode acontecer, mas nada de briga generalizada. A gente tem um regulamento que a gente está colocando também para os times amadores, que se acaso acontecer alguma coisa daí, vai ser eliminado para o ano seguinte, que todos os anos a gente vai tentar fazer dessa maneira. No ano que vem, com o campo reformado, com o pensamento de fazer o início do torneio no nosso centro de treinamento que a gente tem lá atrás do Canil, né, na rodovia Bauru Marília. A gente está fazendo 2 campos oficiais lá com grama bermuda, com uma estrutura boa, entendeu? Então, e aí posteriormente já fazer o campeonato, terminar o campeonato lá no campo da Vila Dutra, com um detalhe que... Deixa eu voltar à questão da Vila Dutra, que eu acho que é importante. É um estádio que eu considero um bom estádio do amador, ele precisa de alguns cuidados. Agora, evidentemente, pensando num futuro, uma disputa de futebol profissional, vocês vão ter que melhorar, principalmente a questão de arquibancada, de entrada, saída. Não sei se vocês já fizeram um estudo, talvez tenha que se desapropriar alguma casa ali, não sei se foi conversado isso com a prefeitura ou não. Vocês já têm o projeto, vocês pensaram nessa situação? Porque além da liberação através da Câmara, né, da PPP, né, existem umas questões ali no entorno que vocês vão ter que adequar até para atender as exigências da Federação Paulista, que é rigorosa nesse sentido. Como é que está o estudo nesse sentido? Vai ser necessário, inclusive, alguma desapropriação ou não? O que vocês pensam a respeito disso? De início, depois o meu tio completa. Assim, a gente tem várias maneiras de fazer o estádio. Na verdade, a gente tem que colocar no padrão FIFA, né, que é o padrão de 108 por 65. E esse padrão, o campo lá não é o padrão FIFA. A gente vai ter que ampliar ele tanto lateral como comprimento. E a gente tem uma rua lateral, que isso faz parte do campo, né? Uma rua lateral que é atrás onde fica o mesário do arco, onde tinha uma casa ali.
Então essa parte ali faz parte do campo, né? A gente, na época, meu tio vai explicar melhor isso daí, foi feita uma solicitação para fazer a rua lá, por causa do acesso ali do bairro, mas isso faz parte do campo e também tem um acesso ali que era o antigo salão lá da Vila Dutra, que é lá na quadra, né? Tem a quadra ali que dá para ampliar um pouco e esticar um pouco, né? Então tem muitas coisas para fazer ali. De primeira instância, né? Mas é viável. É viável. A primeira instância a gente pediu o Edmundo Coube, mas o Edmundo Coube é uma burocracia tremenda, porque muitas pessoas querem o Edmundo Coube. Mas, na verdade, existe uma briga política eleitoral. Vamos falar a verdade aqui. O Edmundo Coube, ele é um ponto estratégico, onde muita gente, inclusive, já garantiu cadeira de vereador aqui em Bauru, por conta de usar o Edmundo Coube politicamente. É mais complexo do que, por exemplo, a Vila Dutra. A Vila Dutra, vocês já estão radicados ali, né? A origem do Talentos 10 é a Vila Dutra. O Vila Dutra, ele não é tão, entre aspas, cobiçado politicamente como é o Edmundo Coube. Então é uma situação, vamos falar assim, as forças políticas da cidade colocam muito menos areia no José Spetic do que no Edmundo Coube. Vamos falar o português claro aqui. Então aí a gente passou pro meu tio, né, a respeito disso, desse planejamento para pegar o campo da Vila Dutra. E a gente se empenhou, ele se empenhou. Ele vai explicar mais ou menos a respeito de como que é em volta ali, o que a gente pode fazer. O que pode ser feito ali, Sr. Jesus, até para as pessoas em casa entenderem? Ali dá para fazer situações e mais situações que vai ali satisfazer o futebol, né? E satisfazer também a comunidade como um todo, né? Quando ele falou da parte de cima, é onde tinha lá o bote e a malha, né? Onde tem a quadra de futsal, né? Então toda aquela quadra e mais a parte do campo, né? São excelentes. A rua lateral, que é do José Iniesta, ela faz parte da área, né, da prefeitura também. Foi aberta a rua porque não tinha um acesso mais rápido, então foi pensado em fazer esse acesso. Mas tudo indica, e tem como buscar, resolver essa pendência aí. Tá? É só uma questão de sair o documento da prefeitura, sair a lei, para que apresente o projeto, né, que eles vão pedir a prova de trabalho, né, como é que vai ser, e botar em execução. Legal. Só depende da prefeitura. Ela liberando, aí é o que está lento. Aí vocês têm os investidores, evidentemente, que vão fazer as construções e o que for necessário, exatamente para atender as exigências, né? Você tem medição de campos, você tem capacidade de estádio, né? Você vai ter que fazer as saídas. Não dá para fazer um portão só, porque é burocrático isso aí. Eu sei como eu sei que a federação ela exige tudo isso, né? Os lugares têm que ser demarcados, mesmo que for só arquibancada de cimento, você tem que fazer a marcação, tem uma capacidade mínima para o Campeonato Paulista da segunda divisão. Aí você tem a questão, né, das saídas laterais, saída para a torcida local, saída isolada para a torcida visitante. Tem tudo isso que você tem que fazer. Você tem que montar um projeto para fazer isso aí e ser aprovado depois pela federação, né, Jorge? E ali o que favorece também ali, o Distrital hoje é a Elias Miguel Maluf, né? Sim. Escoamento ali. Poderia até ver com a prefeitura abrir ali uma saída, uma via, saindo exatamente do estádio. Você não precisaria entrar, eu conheço bem ali, você não precisaria entrar por dentro da Vila Dutra. Isso. Você poderia fazer uma rua ali, uma saída, você vem da Elias Miguel Maluf e já entra direto no estádio. Sim. Facilitaria muito, inclusive, o transporte e a chegada das pessoas para acompanhar os eventos ali. É uma das situações que a gente está discutindo com o DR, a prefeitura, porque aquela via é do Estado. Bem lembrado, aquela área é responsabilidade do DR. Isso. Muita gente não sabe, mas a Elias Miguel Maluf, desde a rotatóriazinha que tem ali daquele posto, ali aquela praça é o Frido Neme, próximo
o Xavier de Mendonça. Isso, próxima escola aí, Antônio. Dali até o trevo lá que vai para Bauru Marília, ali é responsabilidade do DR. Isso. Então, é uma situação que vocês têm que negociar, não é nem com o prefeito, é com o Departamento Estadual de Rodagem, que é o DR. Aproveitando a deixa, no dia 11 de abril, teve a audiência pública do DR com relação ao pedágio, né? Uhum. Então, é inevitável, pedágio vai ter. Então, o que a gente foi colocar junto a essa audiência, que foi um pedido, né? Não só eu, enquanto daqui de Bauru, mas a região que veio ao longo de Marília e Panorama tentar se manifestar também, foi impedido de estar falando, né? A contrapartida, vai colocar pedágio? Coloca pedágio. Não adianta a gente ficar esperando que não vai ter, que os caras vão colocar. Mas e as contrapartidas? Já que vão colocar, eu também sou contra o pedágio, mas já que vão colocar, vamos pelo menos exigir alguma coisa deles. Né? Porque se a gente não for para cima da Artesp, né, o que vai acontecer? Eles vão fazer o que tem que fazer, que é o trabalho deles, e aí o negão vai ficar Deus dará. Então nós já fizemos o contato com a OAB, devemos agora dia 22, 29, né, vamos ter uma reunião na OAB, onde uma petição será encaminhada e protocolada no Ministério Público Estadual. E também a Câmara, através da Comissão de Câmara lá de Obra, né, Comissão de Obras, também já está fazendo todas as incursões para que essa via realmente ela seja contemplada. Me estranha um diretor da Artesp, no Jornal da Cidade, né, comentando que a comunidade de Vila Dutra tem que se manifestar com relação ao livro Miguel Maluf. Desde 1965 que está sendo manifestado, não é agora não. Com certeza. E muita coisa até foi conquistada, colocação de lombada, né? Hoje você tem lombada eletrônica, você tem a lombada no chão, mas ainda é pouco. Eu até entendo que o DR deveria duplicar ali, né? Sim. Melhorar as condições, porque é uma via de extremo movimento o dia todo. Quem vive ali na região da Vila Dutra, Vila Industrial, ali toda Marilu, toda aquela região ali sabe do que eu estou falando, né? Ali é movimento intenso o dia todo. Leão 13, Val de Palma, lá o fundo, lá o Santa Cândida é mais para lá. Mas é toda aquela região ali, cresceu muito aquela região da cidade e até hoje o DR não melhorou a situação. Mas é o papel até das associações, não só da Vila Dutra, mas dos bairros ali adjacentes, brigar em relação a isso. E o agravante que tem ali, só para complementar, é aquela passarela, né? A gente é solicitado, que é requisitado, né? Quase todo dia, Jesus, aquela passarela. A prefeitura tem que resolver para isso. Gente, não é da prefeitura, é do Estado. Já levamos o vereador, já levamos o secretário de obras, já levamos o DR, tudo ali, mas enquanto não sair esse projeto não vier à tona, não mexe na passarela. Então a gente fica assim. De mãos atadas, é complicado. Já não é fácil quando é a situação do poder público local. Imagine quando é o governo do estado que tem que cuidar exatamente disso. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai trazer aqui os melhores lances do Noroeste. O Jorge e o Jesus vão falar um pouquinho mais sobre essas ideias do Talentos 10. Tem também o projeto que o Jorge está abrindo aí com as equipes do futebol amador. Ele vai contar um pouquinho qual é essa ideia. A ideia é o Talentos 10 fazer uma espécie de assessoria aí para as equipes do futebol amador. A gente volta depois aí do apoio cultural aqui com o TVC Esporte. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore,
ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, estamos de volta com o TVC Esporte pela sua TVC, canal 13 da NET, também pelo www.tvcbauru.com.br e também pela live do Facebook. Você pode participar com a gente, fazendo perguntas aqui pro Jorge, também pro Jesus. O pessoal, nesse primeiro bloco, falou muito aí da ideia, do projeto de se utilizar o estádio distrital José Spetic como a nova casa, a casa definitiva, vamos colocar assim, do Talentos 10. O ano passado, dentro de campo, mostrou muita qualidade, né? Fez uma grande temporada inicial no futebol profissional. Esse ano, infelizmente, por questões que o Jorge já explicou aqui anteriormente, não foi possível jogar a chamada Bezinha, mas a ideia é voltar o ano que vem, inclusive aqui na cidade de Bauru e no bairro de origem do Talentos 10, que é exatamente a Vila Dutra. Eu vou só fazer um breve intervalo aqui no assunto Talentos 10. Eu vou pedir para o nosso querido Josafá colocar as imagens de sábado, Noroeste Barretos, resultado que eliminou o Norusca da Série A3 2019. Né? Você pode observar aí as imagens, um grande público, mais de 3 mil pessoas, quase 4 mil pessoas acompanharam a partida no Alfredão, só que infelizmente dentro de campo o Noroeste não correspondeu à festa, à expectativa, tudo que o torcedor produziu antes do jogo, né? A gente está vendo agora os melhores momentos e eu fico muito à vontade para comentar o Noroeste porque só não fiz os 2 últimos jogos por conta de um outro compromisso profissional que hoje eu tenho também em Jundiaí. Transmito lá os jogos da Bezinha pela Rádio Difusora de Jundiaí, então não fiz o jogo em Barretos e não fiz o jogo da volta aqui em Bauru. Mas os 15 jogos anteriores do Noroeste, acompanhei todos em loco, seja os jogos em casa como os jogos fora. E, infelizmente, né, a diretoria fez o seu trabalho, montou o time. Eu até entendo que era um time competitivo, mas no meu entendimento faltou um algo mais. Quando eu digo algo mais, é aquele time mordedor, aquela pegada de Série A3. Não vou dizer que não houve vontade do elenco, não. É um elenco comprometido, jogadores comprometidos, desde o Richardson, que é o mais conhecido. Quem acompanha treinamento dia a dia sabe que ele é um sujeito extremamente comprometido. Eu não vou dizer que não faltou comprometimento, mas não basta para você jogar a Série A3, e o Jorge pode falar isso porque ele teve uma experiência de Bezinha. Os detalhes são importantes também, e alguns detalhes o Noroeste acabou pecando nessa trajetória da Série A3, como por exemplo, no primeiro jogo contra o Barretos, nada contra, mas qual o atacante que estava tendo melhor produtividade no time noroestino? Era o menino Pedro, que inclusive veio lá do Oswaldo Cruz, jogou a Bezinha. Não sei se chegou a jogar contra o Talentos, o Pedro. Chegou. Pedro atacante. Poxa vida, no jogo contra o Grêmio Osasco ele desequilibrou. Ele vinha atuando como titular. Aí de repente no primeiro jogo contra o Barretos, o cara não servia mais. Quer dizer, ele não ficou nem no banco de reservas. O Betão tirou completamente. Só ficou no banco sábado, no jogo da volta, porque o Beto
que foi um jogador contratado e que não fez uma partida, sentiu no aquecimento. Então eu não entendi alguns critérios do Betão Alcântara ao longo dessa trajetória de Série A3. Quer dizer, o menino vinha bem, simplesmente ele sacou por opção dele, não colocou na primeira partida onde o Barretos estava desfalcado. O Barretos não tinha um dos seus zagueiros titulares que tinha sido expulso contra a equipe do Rio Preto. O técnico do Barretos jogou com o zagueiro improvisado e ele não colocou um atacante com característica de driblar, de partir para cima e que poderia ter sido decisivo no jogo lá em Barretos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu tenho que criticar aqui não só a comissão técnica, mas quem foi o responsável pelas contratações. Pô, traz um cara como o tal do Beto. O cara chegou aqui, foi o último jogador inscrito, ali por volta da 8ª, 9ª rodada. O cara não conseguiu fazer uma partida, chegou aqui, se contundiu em treinamento. Aí quando estava recuperado, não foi escalado, voltou a sentir contusão. Aí iam colocar o cara no banco contra o Barretos, simplesmente o cara se contundiu no aquecimento. Aí eu pergunto, qual foi o critério de contratação? Será que não viram lá atrás que o cara estava com um problema de ordem médica? Então, são coisas, na minha concepção, não podem acontecer no futebol profissional. Hoje quando você vai contratar um jogador, você faz uma avaliação do rendimento dele. Quantas partidas ele fez em tal equipe? Esse jogador está com histórico de contusão ou não? Sabe? São situações que no futebol amador você não vê mais. Olha o gol que o Caio Barbosa perdeu também, né? Não pode perder um gol desse. Decisivo, né? Decisivo, numa partida decisiva contra a equipe do Barretos. Então é uma série de fatores. As coisas não acontecem por acaso. Não foi por acaso que o Noroeste foi eliminado pelo Barretos. Se a gente pegar o histórico, os últimos 8 jogos do Barretos, o Barretos com um desempenho espetacular, não perdeu nos 8 últimos jogos. O Noroeste, ao contrário, só ganhou um jogo, um gol, uma jogada individual do Pedro contra o Grêmio Osasco, no último minuto, na antepenúltima partida, ou na penúltima partida da fase de classificação. Então, alguns detalhes foram fundamentais. Acho que a diretoria agora, tem que ter cabeça fria, tem que ter tranquilidade, tem que avaliar o trabalho da comissão técnica. Eu entendo que nunca na história do Noroeste um técnico teve tanto crédito como teve o Betão Alcântara. Ele teve 1 ano para trabalhar. Ele trabalhou o time na Copa Paulista e trabalhou na Série A3. Em nenhum momento ele teve seu cargo de treinador ameaçado. Só que eu acho que depois de 1 ano de trabalho, você tem que fazer a avaliação. O que o Noroeste conquistou nesse ano de trabalho do Betão? Disputou uma Copa Paulista, não passou da primeira fase. Disputou um Campeonato Paulista da Série A3, onde muitos inclusive cravavam Noroeste e Comercial como postulantes ao acesso. O Noroeste não passou das quartas de final. Se a gente fazer um paralelo com a A3 do ano passado, o desempenho esse ano foi pior. Porque o ano passado a gente também chegou nas quartas, mas empatou um jogo e perdeu o outro por 1-0 em Indaiatuba, num jogo em que o Cairo, que hoje é o nosso goleiro, pegou tudo pelo Atibaia. Então, é preciso se fazer uma reflexão séria, sem paixonite, mas tem que se avaliar seriamente o trabalho do Betão. Foi um trabalho vitorioso? Na minha concepção, não. Porque ele foi contratado com o objetivo de subir o time, pelo seu currículo, pelo investimento que foi feito. Aí o gol do Barretos, onde a defesa noroestina também parou, aí a Inês já estava morta, e o Barretos fez o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo. Então, é preciso ter uma avaliação, um critério. Eu sei que o Noroeste agora vai passar por uma eleição, está marcada aí para o final do mês de maio, começo de junho. Não sei se o Estevam vai ficar ou não, acredito até que fique, se não for ele, vai ser um grupo comandado por ele, mas é preciso, presidente Estevam, rever alguns conceitos em termos de Noroeste. Como vai ser a montagem do profissional, já visando Copa Paulista, Série A3 do ano que vem. Uma coisa que eu cobro aqui, categoria de base,
O Noroeste hoje tem um sub-15, sub-17, que é um trabalho à parte do Luciano Sato, né? Tanto é que o Luciano Sato conseguiu um apoio da prefeitura de Iacanga, né? Hoje a base do Noroeste está com alojamento, está treinando, está trabalhando em Iacanga, porque o clube mesmo Noroeste não está arcando diretamente com categoria de base. Eu acho lamentável o Noroeste não ter sub-20, sabe? Ah, mas custa caro categoria de base. Custa caro. Só que você só vai sair dessa inércia de séries A3 da vida se você investir na categoria de base. Porque senão todo ano você vai ter que gastar com um elenco profissional, vai ter que gastar mais com jogadores renomados. Então, eu acho que é importante se rever conceitos, né? Eu não sou aqui o dono da verdade, não é nada disso. Mas eu acho que o presidente Estevão, né, é uma pessoa que eu respeito. Não é fácil ser presidente do Noroeste, sempre tem que tirar dinheiro do bolso. Eu estou aqui ao lado do Jorge, que hoje tem a responsabilidade do Talentos 10. Ele sabe o quanto é caro o futebol profissional. Só que a partir do momento que você se prontifica, a partir do momento que você exerce um cargo de presidente, você tem que participar de corpo e alma. Não que o Estevão não participa, mas ser presidente do Noroeste requer estar mais tempo em Bauru, né? Decidindo mais as coisas em Bauru. Eu sei que o Estevão hoje tem suas empresas aqui fora da cidade e ele tem que se dedicar às suas empresas e acaba se dedicando um pouco menos. Aí também, quando delega algumas funções, a gente não vê a devida cobrança, porque esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, de contratação de jogador, isso o presidente tinha que cobrar da sua diretoria, ou de quem ele colocou ali, de sua confiança. Como é que traz um jogador e o jogador não faz uma partida pelo Noroeste? É um cara que foi contratado para reforçar o ataque, passou o campeonato, o cara não fez um jogo. Então, são coisas que não podem acontecer no futebol profissional. Então a desclassificação do Noroeste, ela não aconteceu por um acaso, né? O Barretos foi melhor ao longo dos 180 minutos, mas o Noroeste cometeu erros ao longo da competição que culminaram na sua precoce eliminação. Então que seja um período de reflexão, que o presidente Estevão possa rever alguns conceitos, né? Que se for delegar poderes, né, delegue para pessoas que realmente façam jus à função que lhe foi atribuída, e não se pode deixar única e exclusivamente definição, montagem de elenco a cargo do treinador. Porque esse é sempre o problema. O treinador vai trazer 6 ou 7 da sua confiança, e aí se esses 6 ou 7 de confiança não atenderem, né, aquilo que está sendo exigido, fica complicado. O Betão trouxe 6 ou 7 de confiança, e nem todos que aqui vieram, trazidos, indicados pelo treinador, corresponderam. Essa é a grande verdade. Tem gente do Noroeste que não gosta disso que eu estou falando aqui, mas é uma realidade. Infelizmente, as coisas não aconteceram daquela maneira como a gente esperava que deveria acontecer. Que sirva de lição e que o presidente, se permanecer no cargo de presidente, que repito, vamos ter um processo eleitoral agora, que ele possa se cercar de pessoas que tenham mais experiência, que sejam mais do ramo do futebol. Não adianta fazer futebol só com dinheiro se não tiver gente experiente do futebol. Senão a gente sempre vai ficar saindo, entra ano, tropeçando em pé de alface. E mais uma vez o Noroeste tropeçou em pé de alface nessa Série A3. Infelizmente o torcedor fica frustrado. 3.000 pessoas, uma festa bonita feita sábado no Alfredo de Castilho, mas o torcedor mais uma vez sai decepcionado. Bom, vamos voltar aqui ao Jorge, ao Talentos 10. Estava me dizendo, Jorge, em relação à parceria com o futebol amador. O que você está pensando em fazer? Existe um parceiro que ainda você não pode divulgar, mas como que vai funcionar essa parceria? Bem, primeiramente quero falar a respeito do torneio 1º de maio, né? A gente convocou todos os times amadores aí, né? Para ter a possibilidade de participar do torneio, né?
Lógico que contando com todos os times, dá mais de 40 equipes, né? E mais de 50 equipes amador, tanto da CEMEL, da Liga, primeira e segunda divisão. E a gente vai selecionar 16 equipes. Na verdade vai ser um sorteio, né? A gente vai sortear 16 equipes. Né? E a ideia é fazer o torneio no dia 1º de maio. Fazer o torneio 1º de maio, começar às 8 horas com os veteranos, né? Que é do bairro lá, e aqueles que... Os jogos seriam na Vila Dutra mesmo. Todos os jogos na Vila Dutra. seriam lá na Vila Dutra. O pontapé inicial seria esse ano, né? Mas o torneio 1º de maio, a gente quer fazer uma atividade para todos os clubes amadores, né? Os times amadores, para os próximos anos, né? Fazer como já tem alguns torneios aí em alguns bairros que já estão sendo desenvolvidos, fazer campeões de cada torneio, né? E os campeões virem e fazer o torneio da Vila Dutra, né? Então, isso que a gente está pensando, também analisando. E fora isso, né? O Talentos 10, na verdade eu, Jorge Leonardo, estou vindo com uma grande empresa, né? Para estar trabalhando junto com o futebol amador e até mesmo com as escolinhas de futebol, né? Aqui de Bauru. E através daí vir um recurso, né, para que venha melhorar a estrutura de cada agremiação, tanto para pagar atletas, porque sabe que o futebol amador tem aqueles times que pagam um jogador. Hoje é amador só no nome, né? Na verdade nós temos semi-profissional. Não, mas é verdade. E na verdade a iniciativa é o quê? Por que não? Por que não mais um time profissional em Bauru, né? Você vê Lins, que dá 70 mil habitantes e tem um time profissional. Bauru é 3 vezes maior que Lins, poderia ter 3, 4 times aqui e ter condições, né? E a gente quer ajudar, né? Como o Talento 10 transformou um projeto social, né? Que isso no Brasil todo não se viu. Um projeto social começou com uma escolinha, nem foi um time amador, né? Começou com uma escolinha de futebol e transformou num clube profissional, né, através do empenho e dedicação do meu irmão, do meu pai, dos meus tios e de mim, né, e a gente conseguiu transformar. Por que não mais um clube profissional em Bauru? Porque tem times aí que tem camisa, tem tradição, tem torcida, e a gente vem para dar uma assessoria assim, a questão de marketing, de divulgação, e junto com essa empresa, né, dar um rendimento para eles, né, financeiramente, e através daí conseguir fazer um trabalho maior e quem sabe surgir mais um time profissional. Você fala do projeto social, como é que está o projeto social hoje do Talentos 10? Através do profissional, né, que a gente não disputou esse ano, ele vai estar iniciando novamente a partir de setembro, né, o projeto social nosso. A gente tem a lei do incentivo esporte que está para sair agora em abril, né, que são os recursos que está vindo pela lei do incentivo, que a gente vai dar iniciativa a partir de março, né? A gente está conversando com alguns projetos para adequar os nossos planejamentos, né? Que é uns projetos sociais que a gente tem lá no bairro, da Vila Dutra, e também ter a oportunidade de ter a sessão do estádio para a gente começar a desenvolver algumas outras coisas lá. E esse é o pensamento. Mas atualmente o Talentos 10, por causa do clube profissional, os nossos atletas que estavam no Talento 10 se dispersaram, foram para outras escolinhas, né? Porque como a gente não tem atividade de competição, a gente viu e entendeu e passamos para os pais que esse ano seria para a reconstrução do Talento 10, né? Que foi um baque para todo mundo, né? Tanto para mim, tanto para o meu irmão, né? Porque a gente pensava e contava que a gente ia ter o acesso esse ano, porque a gente já teve experiência do ano passado e não ia cometer os mesmos erros, né? Mas é um aprendizado, mas o objetivo o ano que vem vir com um trabalho em conjunto aí com o futebol amador e transformar isso daí em resultados, né? Legal. Jesus, eu sei que não depende de você, depende dos homens, né, das autoridades aí, dos projetos, mas você acredita que até quando vai ter essa liberação da sessão aí do estádio da Vila Dutra? Se eu bem conheço o Toninho, né, Toninho Garmes, que é o secretário da
dessa parte, né? Parte Negócios jurídicos da prefeitura, né? O empenho dele e a equipe dele, eu acredito que nessa semana, mais tarde na semana que vem, já tem notícia já. Pô, que legal, vamos ficar na expectativa então. E a gente vai ficar lá na prefeitura, na porta. E aí, Toninho? E aí eu vou já aproveitando tua colocação, em liberando, Jorge, você acredita que em quanto tempo dá para dar uma adequada legal lá no campo da Vila Dutra? Ó, eu acho Em termos que, de obras. eu acho que lá, para chegar no padrão que a gente quer, eu acho que mais ou menos aí uns 6 meses, bem trabalhado, né? Trabalhando dia a dia, consegue deixar o estádio pelo menos até dezembro, né? Nas condições, né? Para a gente apresentar para a Federação Paulista, né? Com todos os laudos técnicos, segurança, policiamento, bombeiro e através daí, né, ter a aprovação da Federação Paulista, que isso é o primordial, e sendo aprovado o estádio, porque eles vão vir vistoriar o estádio e aí participar do campeonato e categoria de base e fazer um trabalho grande aí para o ano que vem. O pessoal está me perguntando aqui do elenco profissional do ano passado. E alguns eu tenho informação, por exemplo, o Tuxa, que jogou no time do ano passado, está jogando no Paulista de Jundiaí. Aliás, eu tenho acompanhado todos os jogos do Tuxa, porque eu já disse aqui, tenho feito os jogos lá. Mas e os outros atletas? O pessoal está jogando nas equipes da Bezinha? Me parece que o goleiro, o Evair, está no América, é isso? A gente, na verdade, eu, Jorge, né, recebi vários convites aí de equipes, né, profissional, tanto do América e de outros clubes também. Mas a gente analisou, viu a questão nossa, que é o Talentos 10, né, e queremos que dá sequência no nosso trabalho que deixou aí esse ano. E os atletas estavam tudo na dependência minha, né, onde eu ia, eles iam junto comigo, né. Mas quando eu falei para eles que eles poderiam achar outro clube, que eu ia focar aqui no trabalho aqui em Bauru, fazer um trabalho mais organizado e organizar mais a nossa estrutura, fazer parcerias, que isso daí leva tempo, não é assim do dia para a noite e não teria como eu fazer isso em outro lugar, né? Então eu falei assim, não, pode ir. Todo mundo tem que seguir a sua carreira profissional, evidentemente. E aí eles, cada um seguiu seus lugares, né? Que o Evair, o Tuxa e outros jogadores aí, tem jogadores no Vossen, no Marília, no 15 de Jaú, o nosso zagueiro Dante está no 15 de Jaú. Então, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus porque a maioria desses jogadores eram amadores, né? A gente tinha, quando a gente foi montar o elenco do time no ano passado, tinha 5 só profissionais, que era o Tuxa e alguns outros lá. E os demais eram todos jogadores amadores, que a gente pegou da categoria de base nossa e alguns outros jogadores que a gente viu em outros lugares, né? E graças a Deus esses jogadores aí desenvolveram, né, um bom trabalho no ano passado. Tiveram outras oportunidades em outro estado também, no caso do Venâncio, do Mel, lá no Mato Grosso, né, disputaram o campeonato Mato Grossense lá. Então é gratificante, né, porque o trabalho foi bem executado e os meninos entenderam o raciocínio, né, que tem que ser um jogador ousado, tem que ir para cima, tem que ser abusado na hora de ser abusado, tem que se organizar na hora de organizar, entendeu? Então, mas a gente fica contente por causa disso. Legal, boa sorte para todos eles aí, cada um seguindo o seu caminho e a vida segue e a gente torce para que o Talentos volte o ano que vem, 2020, né, com a sua casa própria, que isso é muito importante, né, é uma coisa, talvez, e eu entendo a família do seu Jorge, né, quando eu digo são todos, eu entendo que há uma empolgação, né, você tem um sonho, tem um projeto e vocês queriam tocar esse projeto independente de ter a casa ou não, né? Só que aí vocês perceberam, é complicado tocar um projeto sem ter a casa, né? A própria federação exige isso, então é complicado, né? Eu acho que o impossível a gente já conseguiu, né? Que era transformar o Talentos 10 num clube profissional. Muitas pessoas, quando a gente começou na liga, né,
Na Liga 3 da anos Doutora atrás, Gislaine e achavam que era impossível. Vai ser o primeiro ano e depois não vai ter mais, né? Então a gente foi o segundo ano, filiamos a Federação Paulista e o impossível aconteceu, né? Lógico que as dificuldades vêm, os problemas acontecem, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Não é fácil fazer futebol profissional. Tem equipe tem equipe centenária no futebol paulista aí, com enormes dificuldades, né? Se a gente começar a citar aqui, ó, União São João, Mojimirim, tá tudo parado. Eu vou citar um time que a gente jogou no ano passado, que é o América de Rio Preto. No ano passado, quando a gente foi fazer o primeiro jogo, né, da segunda fase, a gente foi jogar lá e eu fiquei encantado pelo estádio. A estrutura que eles têm e tá na quarta divisão do Campeonato Paulista e a gente iniciando o campeonato e ganhar deles ainda lá na casa deles, de 3-2 de virada. Mesmo o Grêmio Prudente, tá certo que o estádio da prefeitura, Grêmio mas é um Prudente, baita do estádio. E esse ano não tá jogando. Esse ano não tá jogando o Grêmio Prudente. Grêmio Prudente primeiro que disputou, que na verdade o Grêmio Prudente revelou meu irmão na primeira divisão do Campeonato Paulista. Que depois do Grêmio Prudente ele foi pro Atlético Mineiro. Então, você olha assim, quando a gente foi jogar contra o Grêmio Prudente lá, meu pai, né, que tava no jogo, falou: Jorge, a gente tá jogando contra o Grêmio Prudente. O jogo ele saiu daqui. Eu falei: meu pai, é Deus que colocou a mão, fez o impossível acontecer. E lógico que, falha a gente vai ter, a gente é humano, entendeu? A gente vai ter falhas, vai ter erros, e se a gente cometer algum erro com alguém, a gente vai corrigir, entendeu? Porque a intenção nossa sempre foi ajudar as outras pessoas e desenvolver o trabalho, também falar uma palavra de Deus para essas pessoas também, entendeu? Tem muitas pessoas que conhecem a gente, sabem do nosso caráter, né? Que pode falhar um dia, mas a gente sempre vai lembrar dessa pessoa e fazer por merecer, que nenhuma pessoa, independente de quem seja, que trabalhou no nosso trabalho, que a gente faltou com alguma coisa, a gente vai cumprir com todas as palavras que a gente falou, porque tudo que a gente faz é na direção de Deus e a gente vai conseguir, da melhor maneira, desenvolver o trabalho para o ano que vem pro Talentos 10, entendeu? E cumprir com tudo aquilo que a gente tinha planejado, tanto para colocar o time de volta na ativa, né? E aqueles parceiros que a gente tinha feito, amigos, né? Amigos, parceiros nossos, que tiveram junto com a gente, sofreram junto com a gente, sentiu na pele como que é um time profissional. Teve jogo aí que a gente não tinha ônibus. Como a gente vai pro jogo? Time profissional não tem ônibus. E que teve algum problema, o pneu furou, alguma coisa aconteceu no ônibus e, a gente pegava o carro e ia. Entendeu? Foi na raça, no ano passado foi na raça, na vontade. E muita gente entendeu o raciocínio, que era o nosso trabalho. E chegava lá, pegava os times de tradição, como muitos times estavam no ano passado jogando contra a gente. E a gente não tendo casa. Imagina, se você não treina no lugar, ainda joga, contra um time de tradição, ainda ganha dos caras. E é gratificante, né? Mas tudo que a gente fez, a gente não pode desistir, porque não é só eu que estou na frente, né? São famílias, pais, atletas e parceiros, né? Amigos que estavam junto com esse sonho, né? E a gente não pode desistir. E eu tenho certeza que Deus vai estar na frente da gente aí, vai abrir portas, vai abrir para parceiros, amigos e conseguir seguir em frente. Legal. Eu preciso encerrar, mas duas coisinhas só no final. Primeiro, convocar você, que o Jesus falou que é do basquete, né? Convocar a galera que gosta de basquete amanhã, 9 da noite, Bauru e Franca. Quartas de final do NBB, sua presença na panela de pressão é fundamental. Esse jogo 1 vale muito, tem que ganhar o jogo amanhã de Franca para meter pressão em cima dos sapateiros na sequência do playoff. E segundo recadinho, o vôlei feminino, ainda não foi anunciado oficialmente, mas a Dani Lins deve vir para o lugar da Fabiola. O nome da Valeuska, também jogadora do Osasco essa temporada, deve reforçar o meio de rede da equipe bauruense, que deve renovar também com a Tiffany. Algumas jogadoras
também renovando, o caso da Andressa, da Valquíria, da Gabi Cândido. Outras deverão sair, né? A Fabiola deve ir para o time do Bernardinho, Rio de Janeiro. A Valentina não deve ficar, também não deve ficar a Palácio, e a Sara Ellen, outra jogadora que está indo para o Osasco, é a Vanessa. Então, semana que vem, até com mais tempo, a gente fala aí dessas mudanças da dança das cadeiras no voleibol feminino. Quero agradecer aqui o Jesus, o Jorge, e o seu carinho, a sua audiência. Segunda-feira que vem a gente volta aqui na TVC para falar mais do esporte bauruense e desejar aí toda a sorte do mundo para os projetos futuros também do Talentos 10. Aliás, mandar um abraço para o seu Jorge, né? Faz tempo que eu não o vejo. O Giovanni também, o Giovanni tá assistindo. Grande Giovanni. Giovanni agora tá no gol do Guarani, né? Vai continuar no Guarani na Série B? Vamos ver, né? Tem muitas coisas para ele. Tem muitas coisas para ele, mas legal, fez um bom Campeonato Paulista pelo Guarani de Campinas. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Segunda-feira que vem estamos de volta aqui na TVC, a TV cada vez mais perto de você.